Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 13, versículo 47. Mateus 13, 47, para a parábola da rede. Mateus 13, 47, eu vou ler dois versículos, 47 e o 48. Diz assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para o cesto e os ruins deitam fora. Amém? Amém? O que é bom vai para o cesto e o que não é volta para o mar, deita fora. O reino dos céus é semelhante assim. Irmãos, uma das coisas que você vai ver no Evangelho de Jesus é que Jesus, ele sempre pregava de acordo com o que a pessoa entendia. Quando ele falava a um pescador, ele dizia: o reino dos céus é semelhante a uma rede. Ele falava para um camponês, ele dizia: o reino dos céus é semelhante a um campo. Para um cultivador, para um semeador, ele dizia: o reino dos céus é semelhante a uma semente. Ele falava dentro de um campo de entendimento que a pessoa entendia, porque ele falava numa linguagem que a pessoa entendia, para ficar claro, porque o reino dos céus é claro, irmãos. O evangelho é claro, amém? Amém? Às vezes eu já ouvi, às vezes eu ouço pessoas dizendo: eu vou falar agora, mas é muito profundo, você não vai entender. Não me chama de burro de tabela, por favor, porque o reino dos céus é claro. E quem preza a mensagem do reino, por mais complicada que seja, costuma deixar claro para todo mundo. Amém, irmãos? E se você é um homem, uma mulher que Deus chamou para brilhar, certamente não te chamou só para brilhar, te chamou para brilhar e iluminar os que estão na casa. E essa palavra iluminar, né? Não se esconde uma lâmpada debaixo de uma vasilha, mas se coloca no alto para que ilumine todos os que estão na casa. Do que adianta eu brilhar e não iluminar? Porque eu posso brilhar para mim, mas iluminar é para os outros. Então, se Deus me deu alguma coisa, alguma revelação, algo profundo, por mais profundo que seja, é para botar na mesa, para deixar claro. Amém? Trazer clareza, para que ilumine todos os que estão na casa, ou seja, para que traga entendimento para todos que estão na casa. E uma coisa que eu tenho aprendido é que muitas vezes eu falo com o Senhor assim, num tom de brincadeira, né? Às vezes eu estou em casa assim, eu estou dirigindo, estou sozinho dentro de um avião, ou estou em algum lugar, sozinho eu nunca ando, mas estou em algum lugar conversando comigo mesmo. Eu começo a conversar com o Senhor e às vezes no tom de brincadeira eu falo alguma coisa, brinco: Senhor, me dá isso, Senhor, faz aquilo. Mas irmãos, ainda bem que Deus leva a sério, porque tem coisas que eu falei para Deus no tom de brincadeira, que Deus levou tão a sério que começou a acontecer. Então até na brincadeira o Senhor se manifesta. Por isso que, irmãos, é bom demais servir a Deus. É bom demais servir a Deus. Eu convidei você, acabei de convidar você para vir 7 dias para cá, para orar, jejuar, né? Para a gente ficar em turnos de oração, para a gente ficar ouvindo o evangelho, para a gente ficar aqui, né, na extravagância mesmo. E pode ficar tranquilo que a extravagância, ela não neutraliza a reverência. Esses dias alguém me chamou a atenção, disse: rapaz, você chama Deus de você? Como é que você chama Jesus de você? Jesus é santo. Eu digo: meu irmão, eu acho que a gente é tão amigo que se eu chamar de Senhor, de você, de tu, sabe, tem umas coisas assim que as pessoas defendem com unhas e dentes, que não faz muito sentido, irmãos. Eu não quero ser aqui vulgar nas palavras, mas
Às vezes as pessoas julgam de a gente chamar Jesus de você. Jesus, você é lindo. Mas chamar Jesus de você é irreverência. Será que não é intimidade, irmão? Será que em vez de irreverência não se trata de intimidade? O problema é que nós não entramos na presença do Senhor com convicção de filho. Nós entramos com uma carência de escravo. Nós deveríamos entrar na presença de Deus com uma convicção de filho. Amém? Até a adoração, a gente tem cara de adoração, tem roupa de adoração, tem culto de adoração, quando a nossa vida deveria ser um altar de adoração. Amém? Às vezes até para orar a gente muda a cara. Vamos orar? Vamos. Isso quando não muda a voz. Vamos orar? Vamos. Oh! Por que que a gente está tentando atrair a Deus a partir da nossa carência? A partir da nossa dificuldade, da nossa necessidade. E eu acredito, pode ser que eu esteja errado, e eu creio que não, que nós temos que entrar na presença do Senhor com convicção de filho, não com carência de escravo. A gente buscou tanta liberdade, que alguns já se tornaram prisioneiros das suas próprias liberdades. E hoje estão querendo voltar a ser escravo de Cristo. Irmãos, para mim as duas maiores prisões que existem na terra, não é ali na Caianduba, na cadeia não. As duas maiores prisões que existem na terra, na vida de alguém, é um lar sem paz e uma religião sem salvação. É uma cadeia. Porque coisa terrível é viver num lar sem paz. Eu não estou falando de tranquilidade, eu estou falando de paz. Eu não sou responsável por aquilo que passa pela minha mente. Quem aqui é tentado? Todo dia, toda hora. Quem aqui foi tentado faz 10 minutos, 10 segundos? Ei, você não é responsável por aquilo que passa pela sua mente. Você é responsável por aquilo que permanece na sua mente. Pelo que passa não, porque com a mesma velocidade que passa, você deveria dizer em nome de Jesus. Quando você me pegar falando sozinho, o que foi? Nada, estou repreendendo. Porque passou uma maldade aqui. Passa ou não passa, irmão? É como lançar a rede no mar, você puxa. Isso não é bom, volta. Isso aqui eu vou guardar no cesto. Pode entrar? Pode passar? Pode, mas não pode entrar. Tentação não é pecado. Mas se eu alimentar esta tentação no campo da minha mente, vai virar um pecado e eu não preciso nem consumar o ato. Isso eu não estou falando só de adultério, eu estou falando de fofoca. Aleluia. Eu estou falando de murmuração. Pessoa que pragueja tudo, está tudo errado. Eu e você precisamos aprender a ter um controle de qualidade sobre a nossa mente. Nós precisamos ter um controle de qualidade sobre a nossa mente. O Espírito, o sacrifício de Jesus na cruz não foi só para regenerar o Espírito, foi para renovar a mente. E a Bíblia diz que nós podemos ter a mente de Cristo. Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 3 que nós devemos pensar nas coisas que são do alto, buscar as coisas que são de cima. Bota aqui Colossenses capítulo 3 para mim. Colossenses 3, versículo 1, diz assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora a sua verdadeira vida está escondida em Cristo, em Deus. Olha ali, o 4. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Pegou isso? Pegou isso? Então às vezes a gente ama Jesus. Quem aqui ama Jesus? Todos.
Senão você não estava aqui. Você ama Jesus, eu sei que você ama Jesus. Mas às vezes tem pessoas que amam, mas elas não sabem demonstrar o amor. Tem pessoas que amam, mas nunca dizem que amam. Tem pessoas que amam, mas não revelam que amam. Tem pessoas que amam, mas a mente ainda está longe, está vagando. A mente ainda não foi restaurada. Mateus 5, 27, 28 diz assim: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Ou seja, adultério não é ver uma imagem voluntária, mas é aquilo que decidimos que permanece na nossa mente. Se permaneceu na nossa mente, você não precisa nem ter praticado o ato. Pegou? Pegou? Você não precisa nem ter praticado, se você alimenta aquilo. Se você fica alimentando aquilo dentro de você, isso é pecado. Então, o que é que nós precisamos, pastor? Nós precisamos ser limpos da memória genética. Como assim? O Senhor vai limpar nossa memória genética. Nós vamos de geração gloriosa a uma geração poderosa, porque Deus vai mexer na nossa mente. Irmãos, essa palavra Deus me entregou na Grécia. Eu estava lá na Grécia, irmão, o berço da intelectualidade, o berço da cultura, onde nasceu a cultura, onde nasceu a democracia, onde nasceu a Olimpíada, onde nasceu tantas coisas. Eu estava lá e Deus falou comigo. Deus pegou a Iraci lá. A Iraci, ela entrou num êxtase. Ela dizia assim para mim: Luiz, tu estás entendendo? Eu começava a rir e dizia: tô. Ela disse: não, é aqui, ó. Eu digo: sim, amor, eu estou entendendo. Mas foi lindo de ver o movimento, sabe, a explosão dela. Ela entendeu, ela entendeu. Parece que ela está no evangelho há tantos anos, na mesma época que eu, 29 anos, mas caiu a ficha da gente lá. Que não é só amar. Não é só amar, pastor, que palavra pesada é essa? Não é amar, irmão, é pensar o dia inteiro. Por que eu tenho que pensar? Porque os pensamentos dão início às minhas ações. Faz uma coisa sem pensar para você ver o que dá. Mas assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Então não adianta eu só. Não adianta? Que palavra forte. Mas para mim ficou muito verdadeira. Eu venho aqui e choro, levanto as mãos, choro, e choro de novo, e semana que vem eu choro de novo. Mas se não haver uma mudança de paradigma, se a chave não mudar aqui dentro, irmão, se eu não me posicionar. Mas eu não estou sentindo você, não estou falando de sentimento, eu estou falando de convicções. Convicções, amém, irmãos? Convicções. Nós precisamos ser limpos da nossa memória genética. Então, no que eu devo pensar? Isaías 26, versículo 3, põe aqui para mim. Vamos caminhar. Porque a gente arrasta um cesto, a gente arrasta para a praia, mas está me enfiando tudo no mesmo cesto, coisa boa e coisa ruim. Não, coisa ruim não pode permanecer na sua mente, amém? Amém? Quando você foi induzido a falar mal de alguém, fale bem. Tu guardarás em paz, em perfeita paz, todo aquele que em ti confiam, aquele cujos propósitos estão firmes em ti. Tu conservarás em paz aquele cujo propósito está firme em ti, porque confia em ti. No que eu vou pensar, irmãos? Porque eu amo Jesus, entreguei minha vida para Jesus, mas amanhã eu vou trabalhar. E amanhã eu vou ter problema com o meu funcionário, com o meu patrão, eu vou ter problema na entrega, eu vou ter problema na cobrança, eu vou ter problema na pessoa que eu vou ter que atender, ou a pessoa que vai me atender, e eu vou ter problema se eu embarcar num avião e sentar na cadeira errada, eu vou ter problema em todo canto. Nós temos problema para resolver todo dia, toda hora.
Por isso que o meu pensamento tem que estar firme no Senhor. Como o Senhor reagiria a isso? Como o Senhor faria isso? Mente de Cristo. A sua mente é um útero criativo. A sua mente é um útero profético. Porque se você pensa, você fala. Por isso que o Senhor conhece a gente antes que as palavras chegam na nossa boca. Ele já sabe o que tem dentro de nós, o que está no nosso coração. Por isso eu preciso limpar a minha mente. Passo o dia inteiro assistindo porcaria para você ver o que é que você vai proferir. Passa o dia inteiro enchendo a sua mente com coisas que não edificam, para você ver o que você vai proferir com as suas palavras. As suas palavras são fruto dos seus pensamentos. As suas palavras são fruto daquilo que você está vendo. Os sentidos da sua alma: tato, olfato, visão, paladar e audição. Eles têm acesso, sim, a alma tem acesso. E essas portas de entrada. Por isso que os discípulos estavam comendo sem lavar a mão. Jesus disse: o que? Pior é o que sai da boca do homem, não é o que entra. Mas eles não lavaram a mão. Do que adianta? Vocês lavam a mão e só falam porcaria. Então, querido, em que ou em quem eu devo pensar? Essa é a primeira coisa que eu devo estabelecer na minha mente. No que eu vou pensar. Por quê? Porque a paz é o resultado de eu pensar em foco correto. A paz mental se alcança pelo tempo que você pensa nele. Deixe-vos a minha paz eu vos dou. Eu não dou como o mundo a dá, porque o mundo quer dizer para você que tranquilidade é paz. Tranquilidade não é paz. Como estará a sua mente é o resultado de tudo que você está pensando. Leia a Bíblia quando você acorda de manhã para você ver o que acontece. Aquele versículo fica dentro de você. Aquela palavra fica dentro de você, irmão. Daqui a pouco você está rindo e chorando, porque você diz: rapaz, não é que aconteceu o que eu li? Acorda de manhã, sentado na cama, já levanta os braços, dá glória a Deus. Senhor, hoje eu terei um dia abençoado. Ou não diga: Senhor, me dá vitória. Não! Senhor, hoje eu terei um dia abençoado, Senhor. Hoje, Senhor Deus, o meu louvor é teu, a minha mente está firme em ti, o meu propósito está firme em ti. O Senhor guardará em paz aquele cujo propósito está firme no Senhor, irmãos. Ele guardará em completa paz o que decide perseverar pensando e confiando nele. A paz é fruto do Espírito. A paz não é fruto de ter dado tudo certo. Muitas vezes não vai dar tudo certo, Jason, mas a gente precisa ter paz. Muitas vezes não vai dar tudo certo no teu negócio, não vai dar tudo certo na sua vida, mas você precisa ter paz. Por quê? Porque a paz excede a todo entendimento. Mesmo que você não esteja entendendo, você vai ter paz. E só tem paz aquele que conserva a sua mente, o seu propósito firme nele. Eu vou fazer isso e vai dar certo. Jesus vai me abençoar. Eu vou. Jesus vai me abençoar. Eu não mereço, mas ele vai fazer. Essa é a convicção, esse posicionamento que você precisa ter. Pastor, mas isso é autoajuda. Não é ajuda do alto. Autoajuda é diferente de ajuda do alto. Ajuda do alto é em quem você emprega a sua palavra, em quem você emprega a sua mente, onde está preso os seus sentimentos. Amém, irmãos? A paz é fruto do Espírito. É fruto do Espírito ou não é? Então, por que eu devo procurá-la? A paz você só não encontra, você tem que perseguir a paz. Eu não devo só ter paz, eu devo perseguir a paz. A paz você persegue. Como assim, pastor? Salmo 34, verso 14. Aparta-te do mal e pratica o bom, o bem. Procura a paz e persiga. Salmo 34, verso 14. Aparta-te do mal, pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Já achou a paz?
prossiga, entra mais, porque tem mais paz para você. Para que eu vou precisar de mais paz se eu já encontrei? Porque você vai entrar em guerras maiores do que essa que você está enfrentando. E se você entrar em guerras maiores do que essa que você vai estar enfrentando, você vai ter paz suficiente para vencer. Não descansa na paz. A música que nós cantávamos antigamente, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Aleluia. Dá um empurrão em quem está do seu lado. Isso, empurra ele, diz assim, ó, se posicione em paz. Se posicione em paz. Se posicione para guerrear suas guerras em paz. Em paz. Eu oro para que você tenha mais paz. E quem é que tem paz? Aquele cujo propósito está firme no Senhor. Aquele cujo propósito está firme, olhando firmemente para Ele. Mas eu não estou entendendo. Você não precisa entender, você precisa ter paz. Que a paz excede ao entendimento, mas tu vai entender depois, fica tranquilo. A paz você persegue. Como que eu persigo a paz? Perseguindo com a sua mente no Senhor, pensando nele e nas suas coisas, nas coisas que são do alto. Você vai encontrar paz. Não perca seu caráter, não perca sua conduta, nem as suas habilidades. E perdendo a paz, você perde tudo isso. Você perde tudo isso. Filipenses 4, de 5 a 9. Olha o que diz, Filipenses 4, de 5 a 9. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejais conhecidas diante de Deus as vossas petições, e pela oração e pelas súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha o 8. E finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe os vossos pensamentos. Pensa no que é puro, no que é santo, no que é verdadeiro, no que é amável. Mas o cara não presta, mas ele é amável. Mas é difícil, mas é bom. Você está sempre pensando o melhor das pessoas. Tinha uma irmã na igreja que não falava mal nem do diabo. Um dia os jovens se reuniram e disseram: essa irmã, ela não fala mal de ninguém, vamos atribular ela para ver se ela fala mal de alguém. Perguntariam: irmão João, o que é que a senhora acha? Uma bênção. E a irmã Maria? A irmã Maria é uma vitoriosa. E daí um menino perguntou: e o diabo? Ela disse: perseverante. Perseverante. Não desiste nunca. Os meninos desistiram. Aleluia. Porque paz você constrói com o pensamento e com a boca. Gente que fala mal dos outros está toda a vida atribulado. Tá ou não está, irmão? Gente que só se reúne para falar mal dos outros vive em tribulação constante. Amém? Vive em tribulação constante. Nunca dá certo nada da vida. Mas quem tem paz, que cria ambientes de paz pela boca e pelo pensamento. A Bíblia não permite eu nem pensar mal de alguém. Imagina falar mal de alguém. Agora fala a verdade. Fala mal dos outros é pecado, mas distrai, não é, gente? Distrai ou não distrai? Oh Jesus, como distrai? Está aí uma coisa que a gente tem que cuidar, é falar mal dos outros. Por que a gente fala então, pastor? Porque esse é o melhor lugar para esconder os nossos problemas, é no problema dos outros. Porque enquanto eu estou falando do problema dos outros, eu não preciso trazer o meu para a luz. Enquanto os outros são o alvo, eu estou bem. Estou de boa, mano. Quando eu foco no problema dos outros, os meus não vêm para a luz. Esse é o melhor lugar para esconder pecado, é no pecado dos outros. Falando do pecado dos outros, ninguém toca no meu.
Por isso, irmão, que eu tenho um pé atrás. Não, eu tenho os dois pés atrás. E as duas mãos. Com todo cara que é radical demais, que é santarrão demais. Todo santarrão esconde alguma coisa. Obrigado pelo seu aleluia tão evangélico. Aleluia. Tome cuidado com pessoas que só vê defeito em todo mundo. Só vê problema. Jesus não vê defeito em você, Ele vê primeiro qualidade. Ele sabe os seus defeitos, conhece todos eles. E quanto mais perto de Jesus você chega, mais você vai ter realidade dos seus problemas. Porque a luz de Jesus não oculta nada de ninguém. Por isso que as pessoas às vezes têm dificuldade de orar, porque quanto mais você ora, mais você se sente inútil. Quanto mais você ora, mais você vai ver que você não é adequado para fazer o que você está fazendo para Jesus. Mas você não tem que fazer o que você é adequado, você tem que fazer o que Jesus te chamou para fazer. Ele nos chamou sendo nós ainda pecadores. Ele nos salvou sendo nós ainda pecadores. Isso não é uma oportunidade para você continuar pecando e servindo a Cristo. Não é isso que eu estou dizendo. Não perca seu caráter nem sua conduta. Versículo 9, cadê? Aquele versículo 9 de Filipenses 4. Versículo 9 de Filipenses 4. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Olha o que diz o verso 5 desse texto que eu li. Perto está o Senhor. Como pode ser que o Senhor está perto e eu estou desesperado, irmão, por tudo? É porque eu não estou olhando para Jesus. Se a Bíblia está dizendo, perto está o Senhor, eu deveria olhar para isso. O Senhor está perto disso que você está vivendo. Você crê nisso? O Senhor está perto, ou você acha que Deus te soltou aí sozinho? Tem alguns lugares que você entrou sozinho, e para todo lugar que você entrou sozinho, sem Deus, você vai ter que voltar. Ele não perdoou nem Elias. Ele disse, Elias, volta pelo teu caminho. Ninguém mandou você aqui para a caverna. Volta pelo teu caminho. Então, pastor, qual é a saída dessa confusão? Versículo 7, ele diz que não está dizendo que ele não ouve as pessoas. Versículo 7 não está dizendo que ele não atende às necessidades. Ele não está dizendo que não responde a oração, mas ele está dizendo que ele vai te treinar, teu coração e a tua mente. Querido, a tua maior vitória não é quando Deus responde às tuas necessidades. A tua maior vitória não é Deus responder o que você precisa. A tua maior vitória é aprender a governar no meio da crise, através de uma mente posicionada e de um coração correto. Essa é a sua maior vitória, aprender a controlar, a encontrar paz no meio da crise. Por quê? Porque eu vou ter que encontrar. Por que eu vou ter que encontrar? Deus não vai abortar o teu processo de treinamento. Jesus não vai facilitar o treinamento, você tem que treinar. Você tem que treinar. Por isso, irmãos, até um time de futebol tem 30 atletas, só joga 11. E o padrão da escolha é como ele se saiu no treinamento durante a semana. Um plantel de um time tem 30 jogadores, no mínimo 26. E só joga 11. Alguns vão para o banco e os outros nem escalados são. Porque é o padrão do treinamento, irmãos. O treinamento, Deus não vai abortar o processo de treinamento. Se Ele diz que seja conhecidas as vossas petições diante do Senhor, mas depois de pedir, Ele te ensina, deixa a paz reinar naquilo que você está falando e fazendo. Irmão, a casa que você vive é fruto do seu interior. A sua família é fruto do seu interior, é como você vive, como você reage a isso. Por isso que eu digo que uma das maiores prisões de um homem é ter uma casa, um lar sem paz. Porque eu não sei quanto a você, eu sou um cara que quando eu estou atribulado com alguma coisa, eu vou para minha casa para descansar a cabeça. Eu não saio de casa para esfriar a cabeça.
Eu saí de casa para desfrutar. A minha casa tem que ser o melhor lugar do mundo. Amém? Por isso que o diabo vai lutar contra a tua casa, para dividir a tua casa, porque casa dividida não subsiste. Satanás vai lutar para dividir seu lar, para dividir sua família, para dividir seus filhos. Por quê? Porque uma casa administrada pela paz de Deus, ela excede a todo o entendimento, irmão. Até no meio da necessidade ela sabe se virar. E no meio da fartura, quando a fartura vier, ela também sabe desfrutar. Por isso, uma das maiores prisões é uma casa sem paz, sem vida, sem paz. Agora, diga comigo, paz não é tranquilidade. O sinal que tu vive no reino de Deus é a paz. Nós estamos em guerra. Mas quem é que vence a guerra? É o príncipe da guerra? Hein, irmão? Não, é o príncipe da paz. Quem vence a guerra é o príncipe da paz. Em breve o Deus de paz esmagará a cabeça da serpente. Não é o Deus da guerra, é o Deus da paz. Porque só um homem de paz consegue entrar em guerras profundas contra as trevas. Só uma pessoa de paz, uma pessoa que não está em ansiedade, que não está em depressão, que não está em estresse, é uma pessoa de paz. Por isso o diabo quer. Você acha que o diabo quer te tirar da igreja? Não, ele quer tirar você da paz. Porque uma pessoa sem paz, ela não pensa, ela nem equaliza a sua vida. Ela nem percebe com quem ela está lutando e as armas que ela precisa usar. Por isso você precisa de paz, irmãos. Você precisa de paz. Quem esmaga a cabeça da serpente é o Deus da paz. Nós estamos em guerra. E eu vou repetir, não seja ingênuo. Você nunca terá tranquilidade. Pastor, agora o senhor me pegou. Não vai. Você veio para a igreja achando que ia ter tranquilidade? Não, se arrumou foi mais guerra. Por quê? Porque antes você servia a carne, agora você não serve mais. Antes você servia a carne, agora tem uma luta. Uma luta, você diz para a carne, não, aquieta-te dentro de minha alma, porque estás abatido, ó minha alma. A carne quer uma coisa. E olha, eu vou dizer, a carne quer coisas boas, não é coisa ruim não, é tudo coisa boa. E você diz, não, sangue de Jesus tem poder, eu quero viver na paz. Eu quero viver na paz. É uma das consequências do pecado é tirar o homem da paz. E não seja ingênuo, meu irmão. O diabo não quer te tirar da igreja. O diabo só quer que você perca a paz. Porque do que adianta servir um Deus de paz em meio à confusão, em meio à intranquilidade? Aleluia. Eu não sei quanto a você, mas você já viu como é difícil lidar com pessoas sem paz? Já viu? Como é difícil lidar com pessoas sem paz? Que elas veem confusão e problemas em tudo. Elas vivem em uma intranquilidade constante. Se você não sabia, eu vou repetir. Você vai viver em guerra constante. Do que adianta ter agilidade e não ter paz? Do que adianta ter dinheiro e não ter paz? Do que adianta ter carro e casa bonita e não ter paz para desfrutar? A paz você tem que achar e perseguir, encontrar e perseguir para encontrar mais. E agora que achaste a paz, aí tu podes entrar no versículo de número 8 de Filipenses capítulo 4. Olha o que diz o versículo de número 8 de Filipenses capítulo 4. Diz assim: e finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tem paz? Agora você pode entrar no versículo 8. Já podes pensar no que é bom. Só é possível pensar no que é bom se estás em paz. Se não conquistas a paz, não podes conquistar o governo da tua mente. Porque a mente, pastor, é governada pela paz. A mente, irmãos, é governada pela paz. E depois que tu conquistas a paz, a mente tem a capacidade de dizer para você o que você deve pensar. E aí,
você já acaba controlando até o que você vai pensar. Passou, você já diz, sai. Não é aqui a minha mente, ele pode até sobrevoar sobre ela, mas não pode pousar sobre ela. Uma mente de governo, que governa bem a sua vida, é porque primeiro ela já foi governada pelo Espírito. E se ela está governada pelo Espírito, ela está governada pela paz. E aí você começa a governar também o que você pensa. Então anota aí. Primeiro, tu não podes pensar qualquer coisa. Segundo, não é o diabo que decide o que você pensa. Terceiro, ninguém pode decidir o que eu penso. Quarto, você tem que decidir o que você pensa. Por quê? Porque se você não decidir, Satanás vai tirar vantagem disso. E depois você lê, eu não vou ler porque é grande o texto. 2 Coríntios capítulo 2, versículo de 5 a 11, depois você lê. Depois você lê na sua casa. Satanás, ele vai tirando vantagem se você não ordenar seus pensamentos, que vão dar ordem aos seus sentimentos. O inimigo tira vantagem quando eu decido não governar minha mente. E quanto mais espiritual você se torna, mais você precisa discernir a guerra que você precisa guerrear. Eu estou te dando aqui nessa noite, irmãos, ferramentas que vão te ajudar a viver num tempo de crise. Porque num tempo de crise as pessoas vão fazendo coisas absurdas. Quantas coisas absurdas você tem visto nos últimos tempos acontecer? E para que isso não bata na sua casa, na sua porta, e não aconteça no meio dos seus, você precisa viver em paz. A paz que excede a todo o entendimento. Se por um caminho vier contra mim, o que é que diz Deuteronômio capítulo 8, versículo 7? Por 7 caminhos vai ter que fugir. Eu controlo a minha mente. Amém, irmãos? Se tu não controlar a tua mente, não, como é que eu controlo? Acabei de dizer, paz, pensando nas coisas que são do alto. O diabo vai tirar, ele atira dardos todos os dias. O importante não é o que vem contra ti, mas o que tu permites que entre e te domine. Na biografia de Martinho Lutero, tem ele conta uma coisa que ele estava dormindo, deitado, dormindo, entrou aquelas trevas no seu quarto, e ele se virou e disse, quem está aí? Ele ouviu uma voz, é o diabo. Ele disse, é só você, Satanás. Virou para o lado e foi dormir. Simplesmente ignorou. Que controle nós precisamos, irmãos? Que controle Jesus tinha para não deixar ninguém tirar ele do alvo que era a cruz? Que controle Jesus tinha, irmãos, para não deixar ninguém tirar ele do amor, quando ele tinha todas as razões para odiar? Que controle que ele tinha, irmãos? Uma mente de paz. Por isso ele é o príncipe da paz. Louvado seja o nome do Senhor. Gente que governa a sua mente. Para que eu preciso governar minha mente? Porque pessoas que governam bem a sua mente vão governar ambientes, Mateus. Vai governar ambientes. Vai governar territórios. Amém, irmão? Gente que governa a sua mente, governa tudo ao seu redor, pela palavra, pelo pensamento. Não é pensamento positivo, irmãos. Não é isso. Não é positivismo. É declarações. É paz. Mentes de paz governarão. Uma vez quiseram empurrar Jesus de um precipício lá de Nazaré, ele saiu no meio deles. Controle da mente, entendendo que as pessoas não poderiam fazer nada se o Pai não deixasse. Sua memória, a sua memória, ela precisa te fazer lembrar das origens. O nosso corpo, o nosso DNA vem dos nossos pais, mas o nosso espírito, irmãos, ele vem de Deus. E se eu fui eleito antes da fundação do mundo,
Eu fui eleito em Deus antes de ter o DNA dos meus pais. Você tem o DNA dos seus pais. Jesus era decidido. Olha João capítulo 8, versículo 12, olha isso. Eu vou ler até o 15. João 8, 12 a 15 diz assim: de novo lhe falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde eu vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Eita! Aquele que poderia julgar não se deu o direito de julgar, ao contrário, resolveu morrer. Aquele que poderia apontar o dedo e dizer: você é um pecador miserável, um desgraçado, você é um maldito, ele resolveu não julgar, ele resolveu morrer por aquela pessoa, irmãos. Esse é o meu Jesus, eu sei de onde vim, sei para onde vou, foi isso que ele disse. Jesus voltou a falar ao povo e disse: eu sou a luz do mundo, e se vocês me seguirem, vocês não andarão no escuro, vocês terão luz e vida. Também você fala de você mesmo? Como é que o seu testemunho vai ser verdadeiro? Eu disse: sabe por que é verdadeiro? Porque eu não julgo segundo os padrões humanos, os padrões da carne. Eu a ninguém julgo. Por que eu falo isso? O que eu aprendo aqui? Guarda isso que eu vou te falar, irmãos. Eu acredito, irmãos, que nós podemos sim produzir santidade na nossa mente. O Espírito Santo, Ele me ajuda a produzir santidade na minha mente. Porque nós podemos pensar e concentrar a nossa mente no que é verdadeiro, no que é nobre, no que é correto, no que é puro, no que é amável, no que é admirável, no que é excelente. Nós fomos resgatados. 1 Pedro 1, 18, 19 diz que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Nós fomos resgatados. 1 Pedro 1, 18 e 19 diz isso: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Salmo 51, versículo 5, o salmista diz, Davi diz: eu fui formado em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Versículo 6, ele diz: mas no íntimo me fez conhecer a sabedoria. Ou seja, você herdou o DNA da sua família, DNA dos seus pais. Por isso, quando você vai no médico fazer o exame cardiológico, ou seja, o médico pergunta para você: tem alguém na sua família que já teve problema cardiológico? Por quê? Por causa do DNA, irmãos. Você herda o DNA da sua família. Pode sim herdar, porque está no gene. Mas se a Bíblia diz em Efésios 1, versículo 4, que Ele me elegeu nele antes da fundação do mundo, eu também posso voltar à origem, que começou antes do ventre da minha mãe, e eu posso voltar a pensar no que é santo. A iniquidade do jardim, a iniquidade de Adão me corrompeu, mas o sacrifício da cruz me santificou. E se me santificou, teve a capacidade também de santificar a minha mente. Por isso eu posso pensar nas coisas que são do alto, como se eu já estivesse lá, como se eu já estivesse vivendo com Ele, vendo na sua plenitude, embora a Bíblia diz que eu ainda não vejo como Ele é. Aleluia! Mas é capaz sim de produzir santificação. Se tudo que Adão perdeu por causa do pecado, eu posso reconquistar sim tudo que Adão perdeu por causa da justiça de Cristo na cruz.
Eu posso reconquistar sim. Assim como ele entrou no inferno, eu também posso entrar e tomar da mão do diabo tudo que foi roubado da minha família, todos os pecados que eles cometeram. Como isso, pastor? Eu posso sim. Eu sou um sacrifício geracional. Eu posso sim tomar da mão do diabo toda a iniquidade que a minha família cometeu. E daqui por diante, da minha geração em diante, meus filhos não vão viver a iniquidade da minha casa, as doenças que a minha casa viveu, em nome do Senhor Jesus Cristo. Davi diz no Salmo 51, verso 5: em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Versículo 6, verso 6 diz assim: mas no íntimo ele me fez conhecer a sabedoria. Eu sou assim porque meu pai era, eu bebo porque meu pai bebia, isso é herança da minha família. Mas eis que eu faço nova todas as coisas. Jesus é capaz de mudar a transgressão familiar, o pecado familiar, a doença familiar, os espíritos familiares. Ah, meu Deus, pode tudo isso ser mudado, e a partir de você uma nova geração vai nascer, amém? A partir de você é possível sim. É possível, se prepare. Diga para alguém que está do seu lado: se prepare. Porque a sua preparação determina amanhã o seu raio de influência. Eu não estou falando de influência na terra, não. Eu estou falando de influência no mundo espiritual. Se prepare espiritualmente. Como? Pensando nas coisas que são do alto, em tudo que é amável, em tudo que é nobre, em tudo que é admirável, em tudo que é virtuoso. Prepare a sua mente para pensar em Cristo. Prepare os seus sentimentos. Se prepare. Sua preparação determina amanhã seu raio de influência. Naquilo que você se preparar para ser forte. Você não tem como saber tudo, mas você pode aprender tudo. Como é que é, pastor? Vou repetir. Não tens que saber tudo, mas tens que te preparar naquilo que tu sabes. Tu não sabes, mas pode aprender. Vai buscar. Porque o campo missionário daqui por diante não vai ser a partir do serviço, vai ser a partir da mente. Amém? Amém, irmãos? Tem que ser a partir da mente, a partir de quem tu és. Nós não vamos precisar mostrar crianças comendo rato para levantar ofertas. Nós temos que nos posicionar de outra forma. O campo missionário daqui por diante são daqueles que se preparam. Por que você está falando isso, pastor? Porque, irmãos, as oportunidades sempre jogam a favor daqueles que estão preparados. Ainda que não estejam preparados, mas estejam prontos. Então se prepare naquilo que você é bom. Você joga futebol? Treine. Se você é empresário, prepare a sua mente. Se você ouça bons conselhos, amém? Aprenda com quem já pisou antes que você. Quer saber de uma coisa? O que eu penso? Mentes preparadas e posicionadas vão fazer coisas extraordinárias. Você não derruba gigante com um golpe de sorte. Não espera pela sorte, irmão. Você tem que estar aliançado com Deus. Você tem que saber quem está nessa guerra com você. Davi derrubou o gigante porque estava preparado. Não são os golpes de sorte que vão nos posicionar para os próximos anos. Não, será o nosso preparo e o nosso posicionamento. Por isso que eu acredito que a nova onda de avivamento para o Brasil é ensino, é preparação, é uma mente posicionada. É homens que têm a Bíblia, não é na ponta da língua, mas na ponta da espada. Homens que têm declarações dos céus sobre a sua vida. Deus vai, se prepara, eu estou profetizando agora. Deus vai mandar você se preparar em coisas que você acha que não tem nada a ver. Deus vai mandar você se preparar em coisas que você acha que não tem nada a ver. E Deus vai dizer: se preparem nisso.
Se preparem nisso. O mundo nem havia sido feito e você já havia nascido em Deus. Você já estava em Deus. O mundo nem havia sido feito e ele já havia preparado o cordeiro. Por isso que o cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Pedro aceitou o seu chamado, mas não se preparou para ir adiante. E Pedro dizia que as coisas que Paulo falava era tão difícil de entender. Se preparem, irmãos. Santifique a sua mente. Assista as coisas boas. Veja o que é edificante, o que vale a pena ser visto. Converse coisas que fazem sentido. Eu não preciso, vou repetir, eu não preciso saber tudo, mas eu posso aprender tudo. Já pensou nisso? Você sabe que tem mais? Quem sabe que tem mais? Mas você sabe que tem mais e você não se dedicou em aprender isso. Porque o que eu não sei não é a minha vergonha. É o meu desafio. O que eu não sei não é vergonhoso para mim, mas é um desafio para mim saber. Se rodeie em conversas, esteja na mesa de conversas edificantes. Esteja na mesa, fuja das mesas de fofoca, das mesas de murmuração, fuja dessas mesas, essas mesas são podres. Se assente em mesas edificantes, de pessoas que querem o seu melhor, de pessoas que torcem por você. Nós estamos vivendo num tempo que há uma necessidade de conhecer. Ter o chamado correto não é sinônimo de estar preparado. Como é que eu vejo a igreja hoje? Irmãos, eu vejo que os olhos de Deus estão focados nas próximas gerações. E nós precisamos nos preparar para isso. Se prepare para a vida. Não leia a Bíblia só porque você tem que pregar, ou você tem que dirigir um PG, ou você tem que fazer uma reunião. Não. Leia a Bíblia porque é o seu alimento diário. Amém? Não há um culto de glória, não para um culto de glória, mas para uma vida de glória. Amém, irmãos? Amém? Aleluia. Essa semana a gente fez a última viagem do ano. Também está acabando o ano, né? A gente chegou ontem. Chegamos ontem. A Iraci chegou sexta e eu cheguei ontem. Nossa última viagem do ano. Quando a gente fala assim, as pessoas agora, bom descanso, boas férias, bom isso. Mas as pessoas pensam que a gente vai descansar de Deus. Não, vamos descansar de crente, irmão. Não, vamos descansar de Deus. Eu acho que nem de crente, né, amor? Só quem ama os crentes é Jesus e eu. Os crentes estão descobrindo até onde a gente tira férias. E vão atrás. Eles compram também. E não sei, tem alguém caguetando, irmão? Tem. Eles descobrem onde a gente vai ficar e daqui a pouco chega lá, está cheio de crente. Eu digo, o que vocês estão fazendo aqui? A gente soube que o Senhor vinha para cá. E as rodas do almoço é só conversa sobre Deus. E as rodas do café é só conversa sobre Deus. E a gente vai jogar futebol na praia, é só conversa sobre Deus. Por quê? Porque não dá para desligar, irmão, daquilo que alimenta a sua mente e o seu coração. Quem é que se desliga disso? Eu não quero me... Ah, mas você tem que se desligar. Me ensina como, eu não sei como. Eu não sei. Estou em algum lugar, irmão, 10 segundos eu estou falando de igreja. Às vezes a gente se reúne em família, ó, proibido. Por favor, ninguém fala de igreja aqui. Dá uma coceira na língua, irmão. Ou coisa boa falar de crente, falar de Deus. A gente se reúne e começa a falar de Deus. Como é que vai desligar? Mas é férias, não é? Tem que esfriar a cabeça. Ah, irmão, esfriar a cabeça não é parar de pensar em Deus. Esfriar a cabeça não é parar de falar de Deus. Amém, irmãos? Onde Jesus estava tinha muita gente sempre para ouvi-lo. E as pessoas ficavam cutucando. Às vezes eu sento em algumas mesas de alguns irmãos que são empresários ou são atletas.
Eles ficam me olhando, eu fico na mesa só disfarçando, eles ficam tudo me olhando. Aí um diz assim, ó, ô pastor, fala alguma coisa. Falar o quê? Fala alguma coisa, que é que... Só para puxar assunto, irmão. E daqui a pouco a gente está tudo chorando na mesa. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação, meu irmão. Fala de Deus sim, onde você estiver. Não desliga não, meu irmão. Não relaxa a sua mente não. Amém, pluga ela, ó. Sintonia. Liga o Wi-Fi aí e fica sintonizado. Amém, uma vida de glória tem que ter um crescimento de glória em glória. Aleluia. Se sua vida espiritual cresce muito, mas a sua mente não cresce, você não vai entrar no propósito de Deus. Nós temos que sair de uma mente espiritualista e entrar numa mente de governo espiritual, que governa sobre a carne. Que governa sobre a carne. E a primeira carne que nós temos que governar não é a carne dos outros, é a nossa carne. Você está entendendo? Eu termino aqui. Não há nada mais perigoso na terra do que ovelha dirigir leão. Seja um leão, irmãos. Seja um leão. Não desista daquilo que Deus plantou em você. Mostre para Deus qual é a sua prioridade. Mostre para Deus o que você quer. Quanto mais nós somos tomados pela mente de Cristo, mais nós lembramos da nossa origem. De onde viemos determina quem somos. E o que somos determina o que fazemos. E se Deus é a origem de tudo, e eu sou fruto dessa origem, eu preciso pensar nas coisas que são do alto. A soberania de Deus, ela não está condicionada aos nossos atos, mas os nossos atos podem não desfrutar totalmente da soberania de Deus. Amém, irmãos? Deus nunca vai impor a sua sabedoria e a sua soberania. Ele espera que eu busque isso. Ele espera que eu busque. E Ele espera que depois que eu encontre, eu mesmo imponha com uma mente posicionada nele e tome os lugares que Ele me colocou. Eu não posso entregar a Deus uma responsabilidade que é minha, que Ele entregou para mim. Amém, irmãos? Você pega essa palavra para você? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você recebe essa palavra? Quando se fala de mente, irmãos, é uma linha tão fina que parece que é platonismo, mas não é platonismo não. Eu estou falando pelo Espírito. Porque se tem uma coisa que os crentes da nossa geração precisam, eu acho que não só da nossa geração, mas todas as gerações precisam, é ser livres na mente. E a chave que vai fazer você desfrutar daquilo que Deus colocou em você é a chave do entendimento. O que tu não entendes, tu não desfruta. Mateus 13:19. Mateus 13:19, bota aqui para mim. Diz assim: a todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Aquele que ouve a palavra e não entende, ele não desfruta, Mateus, de todos os benefícios do reino. Ele vive 30 anos na igreja, atribulado na fila dos pedintes, porque ele não está desfrutando do que é dele. Por quê? Ele ouviu, mas não entendeu. Não entendeu. O diabo rouba a semente da onde? Do coração. Eu sei que você ama Jesus. Eu estou falando isso com muito cuidado, porque eu sei que você ama Jesus. A sua dificuldade é aqui, ó. É aqui que o diabo trabalha. O diabo quer tomar a sua mente. O diabo quer que você sirva. Você acha que o diabo quer que você sirva a ele? Não, ele quer que você sirva a você. O diabo não quer que você serve ele, ele quer que você serve você. Você acha que o diabo quer você? Ele não quer você, ele quer a adoração que você dá para Deus.
Então, querido, se você entendeu, a semente não vai ser roubada. E se ela não for roubada, ela vai dar fruto. E se ela der fruto, irmãos, muitas pessoas vão desfrutar dos frutos que nasceram da sua virtude, da sua vida. Por isso eu quero orar por você. Mensagens como essa é difícil de pregar, irmãos, porque a gente quer pular, dançar e cantar. E eu também eu sou pentecostal, eu quero isso. Mas eu vou te falar uma coisa: isso é uma mensagem de libertação, para libertar você de você mesmo. Não é do diabo, não, é de você mesmo, dos limites que você autoprogramou para você mesmo, das coisas que você mesmo determinou para você mesmo, dizendo que não era digno. Por ser culpado não é digno, por ser pecador não é digno. Talvez você nunca creu realmente, não nasceu de novo. Talvez você nunca creu realmente naquilo que Jesus fez na cruz por você. E aqui não estou falando de hipergraça, não. Estou falando de uma graça que você não desfruta dela. Você quer ser aceito pelo seu bom comportamento. O bom comportamento é necessário, irmãos, mas fazer isso sem entender é uma prisão, é uma cadeia. Me comportar bem, santinho do pau oco, para os outros verem e para Jesus me receber. Se eu entendo, pronto, acabou. Isso não é mais uma prisão para mim. Mas se eu não entendo, é porque alguém cativou a minha mente. Quantas pessoas foram cativadas na mente e servem a Deus como escravos? Escravos da religião, escravos dos dogmas, escravos do achismo, mas não são servos de Cristo. Nunca entraram como filhos, entraram como servos carentes. Quantas pessoas buscam a Deus pelas suas necessidades, que se soubessem quem Deus é, não estaria na fila das necessidades, porque Deus não investe em necessidade. Necessidade Ele supre, mas não investe. Deus vai investir em pessoas que sabem quem são, que sabem o que querem, porque com essas pessoas Ele pode servir até as outras. Eu quero orar por você. Eu quero orar. Fica de pé comigo, querido. Oh. Oh. Eu oro para que Deus bugue a sua mente. Isso não é filosofia, não é mitologia. Isso não é, irmãos, não é autoajuda. Não é uma mente positivista que eu estou promovendo aqui para você nessa noite. É uma mente firme em Cristo. Que 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos verás uma mente firme nas promessas. Ele conservará em paz aquele cuja mente está firme no seu propósito. Que no dia mal ele está bem, no dia bem ele está bem. Ele está bem no sol, Ele está bem na chuva, Ele está bem no frio, Ele está bem no calor, Ele está bem no alto, Ele está bem embaixo, Ele está bem na montanha e Ele está bem no vale. Ele está bem, Ele está resolvido, Ele sabe o que está, Ele sabe para onde Deus vai levar. Por isso Jesus dizia: eu sei de onde vim e sei para onde vou. Por isso meu testemunho é verdadeiro. Mas vocês não sabem de onde vim, nem para onde vou. Ou seja, vocês não sabem quem eu sou. Não sabendo quem eu sou, você não sabe nem quem você é. Quando você descobre quem Ele é, você descobre quem você é. Quando ninguém sabia responder quem era Jesus, Ele perguntou: vocês o que dizem? Pedro disse: eu sei, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele disse: uau, Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou, foi meu Pai que está no céu. Aí ele disse: eu também te digo que tu és Pedro. Quando você descobre quem Ele é, você descobre quem você é. Pedro disse: tu és o Cristo. Ele disse: e tu és Pedro. E ó, tem uma coisa, eu vou te dar uma chave. Diga comigo: revelação. Revelação gera identidade. Identidade gera chave, a autoridade. Porque Deus não dá chaves para quem não sabe quem é. Então não vai atrás dessas profecias. Deus vai te dar uma chave que vai abrir uma... Não vai, irmão.
Sabe para quem Deus vai dar uma chave? Para quem está posicionado, para quem sabe quem é aqui dentro, sentindo ou não sentindo, doendo ou se alegrando, perdendo ou ganhando. Eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará. Aleluia! Isso é fé, irmãos. É o que Deus espera ouvir de você, se coçando lá, que seja um pedaço de telha, um caco de telha. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu estou morto, mas ele está vivendo. Eu estou acabado, mas ele vive. Eu sei que ele vive, eu sei. Ele vai se levantar, ele vai se levantar, e ele vai se levantar. Deus quer ouvir de você isso. Aonde está a sua paz? Aonde estão as suas garantias? Quem as pessoas dizem que eu sou? Tu és o Cristo. Ele disse, tu é Pedro. Ele disse, olha, eu vou te dar uma chave, autoridade, e tudo que tu ligares na terra terá sido ligado. Então, revelação gera identidade, identidade gera autoridade, autoridade gera serviço. Perceba, é um processo: revelação, identidade, autoridade, serviço. Pessoas querem entrar no serviço sem ter autoridade, sem ter identidade e sem saber quem ele é, e por isso vão trabalhar para Deus e se arrebentam, porque eu não posso trabalhar para Deus sem saber quem ele é. Eu não deveria, pelo menos. Então a escola, qual é a maior escola para um pastor? É a oração. Ele descobrir pela oração quem Deus é. Amém, irmãos? Eu quero orar por você. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Você que quer bugar na mente. Eu queria pedir que você olhasse para mim. A Bíblia diz assim, ó, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Mas eu já fui liberto. Pode ser liberto e não estar vivendo em liberdade. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Eu fui liberto para quê? Para viver preso na minha mente, para viver preso nos paradigmas que eu mesmo criei, para mim viver preso numa religião que me amordaçou, que me algemou, que me disse que eu não sou capaz. Se eu fosse ouvir todas as pessoas que já me disseram que eu não ia ser um pregador, porque eu não sei falar direito, porque eu nem sei me vestir direito como um pregador. Se eu fosse ouvir todo mundo que já disse que eu não tinha chamado, porque eu errava muito as palavras em português. Se eu fosse ouvir todo mundo, eu não estaria pregando o Evangelho. Não teria dado a volta mais de 50 vezes pelo mundo pregando o Evangelho. Mas eu resolvi ouvir Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa conhecer a sua capacidade. E isso não, e por favor, não me confunda com autoajuda. Eu nem sei ser pregador motivacional. Mas isso tem a ver com a sua falta de perseverança, de desistir fácil das coisas que Deus te deu. Isso tem a ver com não perseverar. Não perseverar. Desistir porque alguém disse, alguém pensou, o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar. Eu vou te falar, quem serve a Deus não tem mais reputação. Quem tem uma mentalidade eterna não dá atenção para coisas passageiras, coisas que te amedrontaram, abandonos que te algemaram, que te prenderam, rejeições que você ainda viveu, ainda estão presas aí na mente. Seu coração é de Jesus. Eu sei que seu coração é de Jesus, você ama Jesus. Mas coisas que não foram resolvidas com os pais, coisas que não foram resolvidas com o cônjuge, coisas que não foram resolvidas, às vezes nem com amigo, coisas que te aprisionaram, palavras que você ouviu que te prenderam, abusos de autoridade, abusos sexuais, abusos que você viveu. Cara, isso tudo te prendeu na eternidade. E aí cada vez que você está para dar um passo a mais, você recua. Deus não tem prazer
Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, nós somos daqueles que avançam para a vida eterna. Irmãos, não é porque é minha esposa, mas a pessoa mais firme que eu conheço, mais firme e decidida, é a minha esposa, a Iraci. A Iraci não tem muito converseiro, não. É sim, sim e não, não. Não tem muito sentimento na parada, não. É papo. E às vezes o que nos falta é que nós estamos romanceando. Nós estamos servindo a Jesus emocionalmente. E emocionalmente, quando nos falta sentimento, nos falta decisões. Porque a gente toma muita decisão por sentimento, não por convicção. Porque não está sentindo, não reage. Não, cara, toma uma posição hoje. Irmã, toma uma posição hoje. Eu vou ficar firme. Eu não vou me mover até que isso passe. Nós desistimos fácil de tudo, irmãos. Desistimos de um casamento fácil. Ah, mas eu fui traído, eu fui... Meu irmão, você está no ministério, você está na igreja. Você ama, quem ama vai correr riscos. Quem ama vai correr risco. Confiar é correr risco de ser traído. Amar é correr risco de não ser correspondido. Mas hoje o mundo te ensina o que? Não tolere. Quando é na tolerância que você aprende a ter uma mente de paz. Quando a Bíblia diz, vós que sois fortes, tenha paciência com os mais fracos. Você que não consegue, você que já achou o lugar, tenha paciência com quem não chegou ainda. É na perseverança que você adquire essa massa espiritual que vai te manter firme. É perseverando. Olha o que diz. Bota aqui para mim, Tiago, capítulo 1, versículo 1 e 2, se eu não me engano, 1, 2 ou 3. Tiago 1, 2 e 3, se eu não me engano é isso. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Por quê? Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. E a perseverança? Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. A minha tradução diz, para você ser perfeito, inteiro e de nada ter falta. Íntegro e inteiro é a mesma coisa. Você está me entendendo? Tende alegria por passar por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança, e a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros, completos, não tendo falta de nada. Você está me entendendo? Sem uma provaçãozinha você não vence. Sem um obstáculo você não chega. Eu vou terminar aqui. Quando eu tinha 18 anos, eu namorei a Iraci fez 9 novenas para me tirar a carteira de motorista. E aí eu tirei a carteira de motorista, fui trabalhar numa empresa, aqui no bairro da Fazenda, uma empresa que entregava chocolate, tal. Eu era maluco, mas era um maluco trabalhador, irmão. E aí essa empresa tinha um cachorro, um policial enorme. E todo dia de manhã eu chegava na empresa, eu abria o portão para entrar, tinha um jornal debaixo do portão, eu pegava o jornal e ia lá mexer com o cachorro. E eu ficava na cara do cachorro, porque eu sabia que a corrente vinha até um lugar. E o cachorro vinha e eu ficava e na orelha dele. E depois ia trabalhar, pegava o carro e saía. Aí um dia peguei o jornal, que eu fui mexer com o cachorro, eu só via corrente. Já me deu um calafrio aqui por dentro. Eu digo, Jesus. Eu olhei, aquele cachorro estava assim com uma distância, como daqui lá na porta, assim, pouco menos. Eu olhava para mim como que diz, hoje é o meu dia. Você me paga hoje. Irmão, ele saiu correndo atrás de mim. E eu com o jornal na mão corri. Ele avançou aqui assim em mim, pegou assim parte da minha bunda. Que bunda? Eu pesava 54 quilos. Não tinha nada, irmão. De frente eu estava de lado eu já tinha ido. Ele grudou aqui, pegou minha calça, arrancou um pedaço da minha calça. E eu subi no caminhão e subi num caibro que tinha assim em cima e fiquei pendurado lá, esperando o povo chegar para trabalhar. E todo mundo chegou que me viu pendurado lá. O que você está fazendo aí, Luiz? Eu digo, rapaz, esse demônio desse cachorro. Aí saí de lá, eu virei meme na empresa.
Depois eu desci lá e fiquei olhando e disse, cara, rapaz, eu subi ali, nem eu acreditei que eu tinha conseguido chegar naquele lugar. Por quê? Se não tivesse um cachorro correndo atrás de mim, irmão, jamais eu ia desafiar a minha capacidade de subir no lugar daquele. Então tem desafios que é necessário, eles servem para explorar o que você carrega, para que o que você carrega venha para fora. Então não murmura, fica quieto. Quando você não entender, irmão, ouça o que é essencial e fale o que é importante. Quando você estiver no meio de uma batalha, de uma luta, e você não entender ela, fecha a sua boca. Você está pronto de passar, de crescer um nível, aí você vai e perde tudo na murmuração. Deus não pode abençoar quem murmura, porque Ele não é injusto. Fica quieto, fica em silêncio, vai para a cruz em silêncio. Amém? É difícil, eu sei que é difícil, porque a gente está sempre procurando um culpado, mas por favor, vença aqui, ó. Silêncio, fica quieto. Amém? Quero pedir para você, põe as tuas duas mãos assim, ó. Eu quero orar pela sua mente. Você vai abrir a mente sem perder o cérebro. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro para que haja uma expansão na nossa capacidade de pensar e de agir. Senhor, eu oro para que haja uma expansão na nossa mente, mente de Cristo, Senhor. Coloca em nós a mente de Cristo, a mente avassaladora de Cristo, que sozinho, Senhor, mudou as eras, que sozinho, Senhor Deus, fez um bug no inferno, que sozinho, Senhor, destruiu fortalezas da impiedade, destruiu fortalezas do orgulho, que sozinho, Senhor Deus, venceu a morte e o inferno. Senhor, nos dá a mente de Cristo. Não nos permita servir com uma mente caída, não nos permita servir o Senhor com uma mente escrava. Sim, meu Pai, nos deu uma mente sobrenatural, uma sabedoria que vem do alto, que é pura, pacífica, tratável, cheia de misericórdia, sem hipocrisia e sem parcialidade com o mal. Nos dá uma sabedoria que vem do alto, Senhor, sem medo, sem culpa, sem limites. Em nome de Jesus, meu Pai, e nós assim declaramos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Fale com o seu problema. Converse com o seu problema. Não chama Deus para resolver, resolve você. Fala com o problema, diz aqui não. Você não tem poder sobre a minha vida. Ó morte, onde está a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Em nome do Senhor Jesus, fale com a dificuldade, fale com o problema, fale com medo. Fale com medo. Onde há amor não tem medo. O amor lança fora o medo, está na Bíblia. E o pior é que você sabe tudo isso. Use essas ferramentas em nome de Jesus, amém? Vai na paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que você tenha uma semana extraordinária, com uma mente que foi expandida pelo Espírito de Deus. Deus vai te surpreender nesses dias. Assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Vai na paz. A fruta boa você põe no cesto, os frutos ruins você lança fora. Amém?